Vamos lá, nação, agora é virar a chave e pensar na Libertadores da América. O Flamengo tem 2 desfalques importantíssimos, que inclusive é uma notícia muito triste, que é a lesão do Everton Cebolinha e do Matiazinha. Os dois estão praticamente fora da temporada 2024 e o Flamengo já vai começar a virar a chave para fazer contratação para repor as posições. Pela informação que nós temos, serão contratações pontuais apenas para repor as posições que foram desfalcadas, né? Então vamos ver o que vai acontecer, provavelmente aí, né, nas próximas horas ou até mesmo nos próximos dias a gente vão vincular nomes de possíveis chegadas aí nessa janela de transferência. Agora o Flamengo vai ter que abrir os cofres para poder repor essas posições. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, nação, vamos então para o vídeo de hoje analisar a imprensa falando aí sobre o empate com o Palmeiras e a virada de chave agora, pensando na Libertadores da América, porque agora não pode errar. A primeira partida é no Maracanã, precisa vencer e depois a partida de volta é na Bolívia. Vamos pro vídeo de hoje, Créditos ESPN, jogo aberto, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Vamos só para falar de Flamengo e Palmeiras 1 a 1, pode ser? Um pouquinho. Vamos jogo falar em que mais o Abel reclamou bastante do VAR, hein? O Abel reclamou do VAR? Ah, vá. Esse foi o terceiro confronto entre Flamengo e Palmeiras no intervalo de 11 dias. Nas 2 últimas partidas, pelas oitavas da Copa do Brasil, uma vitória para cada lado, melhor para o Flamengo, que conquistou a vaga para as quartas. A torcida rubro-negra aproveitou para provocar. No Campeonato Brasileiro, o clima também era de decisão. Muita rivalidade. Os goleiros não tiveram vida fácil. O Palmeiras foi para cima logo no primeiro minuto com Flaco Lopes. Aí Giai parou em Rossi. Maurício quase completou. Na sequência, o Everton é quem foi exigido, na tentativa de Cebolinha. Logo depois disso, o atacante sentiu dores na perna esquerda e aos 11 minutos precisou ser substituído por Luiz Araújo. A gente teve, uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com uma suspeita, de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. Cebolinha não joga mais em 2024. Voltando para o campo e bola, o Flamengo tinha mais a posse e colocava pressão. Nesse cruzamento de Gerson para Pedro, o camisa 9 quase abriu o placar, mas o Everton estava lá. E essa arrancada de Arrascaeta, depois de bom lançamento de Luiz Araújo, o Everton fez mais um milagre. A superioridade do Flamengo não se traduzia em bola na rede. Então o Palmeiras investiu no ponto forte, a bola parada. Falta cobrada pelo lado direito, Gustavo Gomes cabeceou, Rossi defendeu. Na sobra, Flaco Lopes colocou na rede. O VAR foi acionado, parece até replay do jogo passado pela Copa do Brasil, né, Flaco? Dessa vez, gol anulado por impedimento de Gustavo Gomes. Onde fizemos um golo que estava anulado, infelizmente tem sido sempre por pequenos detalhes. Volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões, enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários, eu não acredito. Acho que já disse isso no início da conferência, é arcaico. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. O Palmeiras fechou o primeiro tempo se entregando mais. Tanto que na segunda etapa, Rossi já começou evitando o que seria o gol de Maurício e na sequência pegou o chute de Lázaro. Até que Arrascaeta construiu boa jogada. Achou De La Cruz, que passou para Gerson. O volante cruzou rasteiro para o uruguaio girar e colocar no gol. A bola ainda desviou em Vanderlan. 1-0 Flamengo. Nesse momento do jogo, o time carioca assumia a liderança do Brasileirão, mas o Palmeiras não desistiu e no fim arrancou o empate. Cobrança de escanteio de Rafael Veiga. Rômulo ficou com a bola e mandou para a área. Rony de cabeça obrigou Rossi a fazer essa defesa. No rebote, o menino Luigi completou, deixando tudo igual no Maracanã. O primeiro gol dele como profissional. Sem dúvida nenhuma que somos a equipa que mais promove e valoriza o trabalho da formação.
sendo que também somos obrigados a ganhar. Mais 7 minutos de acréscimos, o placar não foi alterado. Só que Abel Ferreira ganhou um problema, já que Murilo foi expulso pelo segundo cartão, depois de falta em Luiz Araújo. No lado do Flamengo, o problema foi com Vinha. O lateral deixou o campo mancando e com dores no joelho. E o Matias Vina, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe, né, uma suspeita, uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar. Então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares e confirmar isso ou não. Mais tarde foi confirmada a lesão ligamentar no joelho do lateral esquerdo, que assim como Cebolinha vai passar por cirurgia e a tendência é que também fique fora da temporada. O Flamengo terminou em terceiro na tabela com 41 pontos e o Palmeiras fecha o G4 com 38. Abel Ferreira voltou a reclamar da arbitragem. Ficou bastante irritado com essa falta de Pulgar em Richard Rios no primeiro tempo. Eu não consigo entender como é que o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador do Flamengo não é expulso. O meu copo d'água já transbordou, já enchi o saco, não é? Não entendo como é que, com acesso a todas essas imagens, não se tomam decisões. Tenho medo do ambiente, o ambiente que condiciona e influencia os árbitros. Olha, no Palmeiras, em casa do Palmeiras, eu não noto isso. Em casa do Palmeiras, eles apitam de forma tranquila. Não é? Até sacanagem conseguem fazer com o treinador do Palmeiras. Será que é o Maracanã que os condiciona? Será que é o público que os condiciona? Duas equipes de altíssimo nível, em alguns momentos tu vai estar dominando, em alguns momentos controlando. Nós tivemos um grande jogo hoje. São situações diferentes, 220 minutos nós classificamos. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. Da Copa do Brasil para o Brasileiro e do Brasileiro para a Libertadores. O Palmeiras volta a jogar no Rio de Janeiro na quarta-feira. Visita o Botafogo no Newton Santos pelas oitavas do torneio internacional. Já o Flamengo joga na quinta pela Liberta contra o Bolívar, aqui no Maracanã. O Flamengo, ele está nas 3 competições na parte de cima. Primeiro a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Isso, nessa sequência de trabalho a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucados, disponíveis, esse processo todo de recuperação. Os desafios estão aí pela frente e nós vamos encará-los como sempre fazemos. Eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso. São muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos. Batemos o recorde sócio-avante e somos das equipas que mais é seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente. Ainda hoje, claro, vamos mostrar o gol anulado outra vez do Flaco Lopes. 2 gols anulados no intervalo de 5 dias, hein? 5 dias, né? Vamos falar desse pedido, reclamação. Por que o Pulgar não foi expulso? O Abel falou na coletiva, o Gregory do Botafogo foi, e agora não, os critérios, não é? Isso tudo a gente vai discutir, mas antes eu quero falar do jogo. Por quê? 2 confrontos de Copa do Brasil, num 2-0 para o Flamengo, no outro 1-0 para o Palmeiras, jogo quente, tenso no Allianz Parque. E agora, no Maracanã, uma partida bem movimentada, posses de bola praticamente iguais, chances para os dois lados, momentos em que o Flamengo apareceu, o Palmeiras também. Um jogo em que o empate não foi tão terrível pelo que foi apresentado, mas fica aquele gostinho pro Abel Ferreira de por que não vencer? Tá vendo, Leirão, como o futebol é bom com você? Tá vendo? Por quê? Tá vendo? Por quê? Futebol é bom. O dos outros eu desenrolo, tudo. Tudo que é dos outros, Aí, olha. como é que o futebol eu é vou bom? bem, agora o meu. Aí como é que é gostosinho acompanhar a rodada aí, tá vendo? Sofreu com o teu Inter, a gente viu um grande jogo. São Ainda bem que foi antes do Inter, né? Você vê um grande jogo de 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Chovendo uma olhada, a gente falar de questão de elenco, orçamento, né, folha salarial e tal. Você vê que os 2 times foram francos dentro do jogo. Jogo Flamengo, aberto? Jogo aberto. O Tite falou ali em eficácia, como diz o Abel Ferreira, né? O Flamengo poderia ter ampliado o placar, teve oportunidades. O Everton fez uma boa partida. Aliás, voltou a ser um goleiro de segurança, voltou a confiança que em algum momento levou para a seleção brasileira. No segundo tempo, o Palmeiras começou melhor, teve oportunidades. Eu acho que o resultado está de bom tamanho.
Falando em reclamação com a arbitragem... Ainda bem que... Inverte a letra... E ainda lembra o Cebolinha da Mônica. Ainda com essa vantagem. O professor gosta dessas... Bom, bacana. Ainda bem que eu não tinha lido, não gostei, não. Não. O que eu ia... Não corneta a produção, não, Abel? Bacana. Normalmente eu gosto, dessa vez eu não... O que eu ia dizer que eu discordo de você, Eugênio, é o seguinte. Você tem razão a falar de contratações, reforços, apesar de o Flamengo ser um dos times que mais contratam aí nos últimos anos. Everton, Cebolinha, você destacou o Bruno Henrique. Não tem mais o mesmo futebol, mas meu pensamento é o seguinte: se o Bruno Henrique continua lá, é porque confiam no futebol dele. Se ele não serve mais para o Flamengo, ou o Flamengo deveria ter negociado, ou vendido ou emprestado. Se ele está lá, ele é o reserva e ele continua servindo. É o meu pensamento. Eu acho que é diferente do seu, né? Diria um antigo diretor do próprio Flamengo, Paulo Dantas: o futebol é dinâmico. Quando renovou o contrato, o ano passado, que estava voltando de lesão, o Bruno Henrique estava jogando bem. Esse ano não está. E aí a avaliação para a temporada, para o início da temporada, foi feita com base no desempenho do ano passado. No meio da temporada você vai destacar? No meio da descartar temporada, o jogador? Não é descartar, não. É buscar alguém que possa entregar mais que ele no momento. E aí no final do ano ver o Bruno Henrique, como é que está? Não melhorou e tal? O Flamengo tem um nível de exigência, velho Apolo, lá em cima no céu, ele sempre dizia, é um gigante que se alimenta de vitórias, ainda mais nesse momento de poderio financeiro. Já era assim lá atrás. Então a exigência é que o Flamengo tenha sempre um time na ponta dos cascos para disputar todos os títulos. E ele conta hoje com o elenco, por exemplo, o Alan no meio-campo não entrega. Não é o Alan do Atlético Mineiro de 2021. Quando entra, a torcida sente. Por exemplo, no jogo com o Palmeiras, teve que ser substituído no segundo tempo porque ia ser expulso. Estava prestes a ser expulso. Então, aí tem que jogar o Léo Ortiz de volante algumas vezes, que não é uma improvisação. Mas jogou bem o Léo Ortiz de volante. Tem jogado bem, mas é uma improvisação. Tem que improvisar zagueiro. Vai ter que improvisar zagueiro, talvez, na lateral esquerda, como foi ontem no final do jogo. Puxou o Léo Pereira ali para tentar ajudar e mandou o Vinha, que devia ter saído do campo, porque por ficar se arrastando em campo é melhor ele sair, só piorou a situação dele. Fazendo número. Fazendo número. Porque tinha saído também já antes machucado o Ayrton Lucas. Então o Flamengo, que tem tido problemas, para mim, problemas importantes: volante, meia e ponta esquerda. Meia? Meia porque o Gerson Quantos meias bons o Gerson, que tem jogado muita bola, se transforma em 3-4, mas o De La Cruz, não estou falando para ser titular, alguém que venha, e o Flamengo estava tentando o Claudinho. Por quê? Porque sabe que precisa, para se impor tecnicamente, o Tite de mais admitiu um grande que precisa, jogador. Em entrevista. Então, para a ponta esquerda hoje precisa. Mas eu acho que aliás, na entrevista coletiva de ontem, ele foi perguntado sobre reforços e ele falou... Ele reconheceu. A diretoria sabe das nossas necessidades. Eu acho que o que chama a atenção é isso que o Eugênio falou, né? Todo mundo se coça e o Flamengo, que pode se coçar, não se coçou. Pode se coçar porque tem bala para se coçar, né? Talvez tenha descoberto isso tarde, principalmente com essas duas contusões aí. A contusão do Cebolinha é uma coisa que mexe com o jeito do time jogar. Mas já vem sendo, professor. Eu sei. Agora, o Bruno Henrique, por exemplo. Bruno Henrique está para o Flamengo, mal comparando, como o Dudu está para o Palmeiras. Está lá no elenco, ele tem história. Talvez falte um pouco aquela pergunta que a gente se faz no touch. Mas é carreira ou é momento? Porque realmente o momento do Bruno Henrique, como o momento do Dudu no Palmeiras... Eu vou repetir o que eu falei para o Eugênio e vou falar para você. Então não deveria ter continuado com ele. Não, deveria continuar, mas não com o status ele não serve. Tem. Ele não tem o status de entrar e... Pode ser, o futebol tem dessas coisas e o Bruno Henrique é um jogador que muitas vezes já fez isso. Não pode ser que ele entre, não, hein, dele ele jogar entre e bem. resolva. Mas não é o que a amostragem recente indica. Não é o que a amostragem recente vem indicando. O problema é que ele vem de uma lesão grave, o Flamengo renova com ele depois dessa lesão e assume um risco também, porque não se sabe exatamente como um jogador com mais de 30 anos vai se recuperar, como vai ser a sequência, e ainda mais o Bruno Henrique, que sempre dependeu muito da explosão física e da velocidade para desenvolver o seu jogo. E o Flamengo traz, por exemplo, o Alan, do Atlético, também com histórico recente de lesão. Então, ao ter esses jogadores e ao investir alto por eles, precisa ter também um plano paralelo
de dar profundidade ao elenco, não necessariamente investindo pesado, como é o caso do Claudinho, porque às vezes o Flamengo ele gasta muita energia e dinheiro, obviamente, nesses investimentos, mas deixa de lado oportunidade de mercado, como o Palmeiras por muito tempo fez, investindo em jogadores jovens, caras promissores, para dar retorno em 2, 3 anos. E essa renovação de elenco do Flamengo depende muito de um investimento, aquela bala no orçamento, a grande contratação, e não necessariamente mira em nomes de inteligência de mercado. Então precisa reativar esse aspecto paralelamente a grandes investimentos. Então está com foco no Claudinho, está mirando grande, mas ao mesmo tempo enxergue jogadores que chegarão para a composição de elenco e para dar tranquilidade nesses momentos, em que tem um Bruno Henrique ainda longe do ideal, em que tem o Alan muitas vezes transitando entre departamento médico e... Gabigol longe do ideal. Gabigol, mas o Gabigol até melhorou nesse aspecto. Fisicamente está mais desenvolto, é mais uma questão de opção. Não está dando resposta ainda. O Pedro está Eu vejo o Gabigol no mesmo panorama do Bruno Henrique, ou pior, não sei se vocês discordam, porque o Gabigol está muito longe do Gabigol no auge, não está? É o mesmo caso. E de contratação recente veio o Carlinhos, que é bem abaixo desses jogadores todos que a gente está falando. Mas é necessário ter mais Carlinhos, porque é justamente por isso. Não é a contratação que o torcedor vai brilhar o olho, que vai buscar no aeroporto, mas que dá ao treinador uma margem de manobra em momentos cruciais que todos os times vão viver. Mas mais Carlinhos não resolveriam o desfalque do Everton Cebolinha. Não é por aí. Tem que ser num nível maior. Não precisa ser a estrela, mas também não precisa ser o jogador, com todo respeito, que você vai buscar no Nova Iguaçu. Sim, entendeu? Pela realidade financeira do Flamengo, dá para mirar em outros nomes que sejam intermediários. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores, uma com gol do Breno Lopes e outra com gol do Davidson. Então, mas quantas vezes isso acontece na vida? Eram reservas. Você faria um planejamento em função disso? Ué, como não? Eu não faria. Quem que tá com o melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro e a 1 ponto do líder Botafogo? Quem é? Mas depois... Fortaleza. Quem tá jogando lá no ataque? Mas depois que aconteceu... Diga. Luceiro e Breno Lopes. Breno Lopes, tá lá. Mas depois que aconteceu fácil. Não, depois que aconteceu. Eu não faria um planejamento. Fortaleza fez, o Vojvoda, não é? Um técnico que conhece? Mas olha, vamos lá, o Breno Lopes, que ficou marcado por ter feito o gol do título, né, naquela final com o Santos. Foi bem no Brasileirão do ano passado também. Ano passado? Jogou bem. Na reta final do campeonato, quando o Abel muda o time, ele é um dos destaques para o Palmeiras ser campeão brasileiro. É um jogador que complementa Ele só teve uma instabilidade porque teve um jogo que ele fez um gol e foi lá fazer um gesto para a torcida ficou brava com ele, aí ele ficou um tempo no banco. Mas ele fez jogos muito bons no ano passado. O Abel foi a público que falou, olha, eu errei com o Breno Lopes. Ele falou, porque quando bota o Breno Lopes, ele ajuda muito o Palmeiras. Então ele sai do time campeão brasileiro, sendo um jogador importante na reta final do Campeonato Brasileiro. É um outro nível. Eu só quis dizer, é um outro nível, não é o cara, com todo respeito de novo, que sai do Nova Iguaçu, que chegou à final do Campeonato Carioca e ponto. Não, o cara que sai do do campeão brasileiro, fazendo gols importantes na reta final do título. Então não é uma contratação qualquer do Breno Lopes. Sim. Eu só quis dizer que não é porque o Flamengo está acostumado, nós estamos acostumados a ver o Flamengo e o torcedor está acostumado ao quê? Vai buscar o Gabigol na Europa, vai contratar, vai buscar o De La Cruz do River Plate, vai buscar o Davi Luiz, traz o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Óbvio, esses jogadores resolvem, mas às vezes você pode trazer um jogador menos badalado que também vai te ajudar. Claro, mas concorda comigo? Mas não é a regra. Isso acontece excepcionalmente. Quando você faz um planejamento, por exemplo, para o lugar do Everton Cebolinha agora, podia trazer o quê? O Michael. Sim. Aí é um replace... mas o Michael, que inclusive quando foi contratado, chegou no Flamengo, era muito cornetado no começo. Sim. Ele demorou a embalar. Disponível no final da semana. Encaixaria perfeitamente no time do Flamengo. Ele melhorou o futebol dele com o Renato, quando chegou o Renato no Flamengo, o Michael, não foi? O Michael ganhou outro status no mercado, depois de jogar na Arábia Saudita, de se destacar por lá, ele é um jogador mais caro em relação à época que saiu do Flamengo. E até para fazer uma comparação, o Palmeiras traz o Lázaro. O Lázaro não se firmou como titular, até jogou, foi a opção do Abel contra o Flamengo,
tem dado ali respostas eventuais, mas no Flamengo hoje, se o Flamengo tivesse repatriado o Lázaro seria bastante utilizado, justamente por isso. Tem problema de lesão, Cebolinha não está ali, tem tido uma infelicidade nessa temporada, muita recorrência ali de problemas físicos. Então não é um cara que vai ser protagonista, mas ao mesmo tempo, para o treinador, é um luxo olhar para o banco e enxergar, não, temos opções para não deixar o time totalmente exposto nessas funções quando coincidir de ter problemas físicos simultâneos. Isso aí é normal, né? Até mesmo um elenco endinheirado como o do Flamengo vai ser mais escasso de opções aqui ou ali, mas não pode estar totalmente descoberto e o Flamengo hoje corre esse risco por causa da recorrência de problemas físicos. Tá aí, nação, então, as informações do Flamengo. Então, essa informação de que o Flamengo vai buscar reforço para substituir a posição do Everton Cebolinha e do Matiazinha, porque são posições importantíssimas, principalmente para o time que quer brigar por títulos nesse ano de 2024, né? E ainda mais falando da recuperação do Cebolinha e também do Matiazinha, depois que ele se recuperar, ainda tem aquela fase de transição, o jogador começa na reserva até se recuperar, até pegar ritmo de jogo. Então, o Flamengo vai precisar sim ir ao mercado e fazer essas contratações. Vamos ver o que vai acontecer. Falando agora de Flamengo e Bolívar, eu gostaria que você colocasse nos comentários já o seu palpite. Qual é a sua expectativa para essa partida da Libertadores? Coloca nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.